professor de Direito Empresarial aqui do Êxito, dou aula no curso da OAB, dou aula também no módulo de pós-graduação. Também quero cumprimentar o pessoal que está online, também que está nos assistindo. E, meus amigos, vamos direto ao assunto, né? Sem delongas. Quando a gente pensou trazer um assunto para o Êxito, para começar a ter eventos aqui, trazendo notícias atuais, eu fiz questão de trazer esse rapaz aqui, que é um amigo, até é difícil de falar dele, que é meu amigo. Então, eu tenho certeza que ele trará para vocês grandes informações aí, que vai servir tanto para a cultura de vocês, quanto para a atuação de vocês aí, tanto acadêmica quanto técnico profissional. Então, apresento os senhores aí, o doutor Augusto. E estamos aí, se Deus quiser, boa sorte para você. Obrigado. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer e parabenizá-los, né? Porque sexta-feira, 7h15 da noite, ouvindo uma palestra minha, vocês já são vitoriosos, já só de estar aqui. Mas eu gostaria de primeiro agradecer ao Caio pelo convite. Foi um prazer te conhecer na vida, eu vibro com o seu sucesso. E é um professor em destaque nessa casa. E foi um prazer atender esse convite. Obrigado, é uma felicidade estar aqui. E também agradecer ao Douglas e parabenizá-lo pelo trabalho, trazendo o estudo do direito e também da UAB para a região do Vale. Bom, eu vou registrar também a presença da minha namorada, da doutora Heloísa, que são daqui, são de Taubaté, e que fazem eu frequentar o Vale quase todo final de semana. O pessoal online que está aqui também nos acompanhando. E já sou praticamente da região, mesmo sendo de São Paulo, frequento bastante por aqui. O tema hoje não é uma palestra, é um bate-papo, né? O online o pessoal não vai conseguir se comunicar, mas a qualquer momento, se vocês quiserem fazer pergunta, vamos conversar aqui sobre fake news e cybercrimes. O primeiro slide que eu trago aqui, para esclarecer, para a gente começar o bate-papo, falar o que são efetivamente as fake news, eu trouxe um vídeo que nós desenvolvemos porque, claro, com um problema gigantesco mundial das fake news, é importante informar a população dos direitos, deveres e atenção que devemos ter nas fake news agora, neste ano e agora na eleição de 2018. Então, junto com o portal Migalhas, que é um portal jurídico, tem um papel importante também, nós desenvolvemos esse vídeo para, brevemente, 1 minuto, tentar informar a população e colocar isso na internet em relação aos problemas das fake news. E para a gente começar esse bate-papo, eu vou executar aqui o vídeo, antes da gente começar essa palestra. Se eu executar o vídeo, o áudio pega? Sabe? Ou não? Se não tiver, não tem problema, a gente não passa o vídeo. Eu acho que melhor não? Apesar que o vídeo tem legenda. Eu posso passar sem? Pode passar, tenta passar. Então deixa eu testar. Bom, tudo bem, não tem importância. Depois eu mando para vocês o vídeo. Esse vídeo a gente esclarece que as fake news não são um mero boato. As fake news sobem um degrau e se tornam muito mais importantes e relevantes quando elas se aproveitam do poder da internet para disseminar uma informação pelo mundo todo. E claro, as fake news começam a ser tratadas e começam a preocupar na campanha do Trump em 2016, quando efetivamente houve uma influência das notícias falsas que foram criadas e vieram da Rússia para influenciar a campanha por lá. Quando a gente fala em fake news, a primeira reação é falar, quem cai em fake news? Quem acredita em fake news? E o pessoal pensa, só minha mãe acredita, só minha mãe passa fake news. Então, para a gente testar o poder das fake news de influência, eu trouxe aqui alguns slides com alguns exemplos e eu gostaria da participação de todos vocês. Essa é uma primeira notícia, que o Temer mudou a capital do Brasil para Itu por um dia. A gente vai fazer um teste aqui. Eu gostaria de quem que acha que isso é fake news, levantasse a mão. Quem acha que essa notícia é mentirosa? Quase todo mundo. E quem acha que essa notícia não é fake news? Porque eu quero ver quem não vai responder, que está em dúvida. Quem acha que isso é mentira? Ninguém. Todo mundo acha que isso é fake news. Eu vou até o final da palestra, eu vou aprender a mexer com esse controle. Eu acho que está com a pilha fraca. Agora foi.
não é fake news. Essa notícia é verdadeira. O Temer, numa visita para Itu, mudou a capital do Brasil por um dia para Itu, porque Itu é o local onde começou as reuniões para a proclamação da República. Então, em homenagem a Itu e essa importância na história do Brasil, ele mudou um dia a capital da República, e essa é uma das notícias que provam como a gente pode ser enganado pelas fake news. O gabinete de Rodrigo Maia na Câmara recebeu envelope com fezes. Quem acha que essa notícia é verdadeira? 3 pessoas. 4. Quem acha que é fake news? Todo mundo. E quem não levantou a mão, é verdade. O maluco mandou um envelope com fezes para o gabinete do Rodrigo Maia. Silvio Santos chamou Bolsonaro de porcaria em programa do SBT. Quem acha que essa notícia é verdadeira? 4 pessoas. Quem acha que é fake news? 1 pessoa. É falso, é fake news. 1 pessoa, todo mundo acreditou que era uma... Cidade no Rio de Janeiro aprovou o Dia do Servidor Público bonito esteticamente. Quem acha que essa notícia é falsa? Fake news? A maioria. Quem acha que essa notícia é fake news? Desculpa, é verdadeira. 2 pessoas. É verdade. Penúltimo, prometo. Não vamos ficar a noite inteira aqui brincando. Delegado que apurava a morte de Teori Zavascki foi assassinado em Santa Catarina. Quem acha que é fake news? Ninguém. Quem acha que é verdade? Quase todo mundo, a maioria. Fake news. Desembargadora disse que Marielle estava engajada com bandidos. Essa é a última. Quem acha que é verdade? Essa notícia não é fake news, mas eu trouxe para vocês porque foi muito importante para a nossa história e a gente começar a entender o poder da influência de uma notícia falsa disseminada pela internet. Uma desembargadora no Rio de Janeiro recebeu uma fake news que a Marielle, aquela vereadora assassinada, estava engajada com bandidos e teria sido até namorada de um dos traficantes no Rio de Janeiro. E ela publica em seu Facebook essa notícia, essa mentira, e potencializa isso de uma maneira monstruosa. Até uma desembargadora foi enganada por uma fake news. E é exatamente isso que eu trago. Com base em fake news, Marília Castro Neves afirmou em comentário que a vereadora foi eleita pelo Comando Vermelho. Isso prova o poder da influência das fake news, mesmo uma desembargadora, o alto grau de estudo, caiu numa fake news e republicou nas suas redes sociais, e que ela foi essencial na questão da Marielle porque ela potencializou essa fake news. Graças à postagem dela, muita gente acreditou nessa notícia. Após a publicação da desembargadora, mais de 2.000 fake news sobre a Marielle em poucas semanas. O caso Marielle virou um palco político. E aí vem a outra questão das fake news. Boa noite. Fique à vontade. E aqui vem a questão das fake news, que elas têm um viés político. A maioria se aproveita da questão política para se criar notícias falsas. Eu trouxe alguns exemplos dessas 2.000 relacionadas a Marielle, que ela engravidou aos 16 anos. Isso viralizou efetivamente na internet. Mentiras. Que ela era ex-mulher de Marcinho VP, que é um traficante no Rio de Janeiro. Que ela defendia traficantes, que ela tinha sido eleita pelo Comando Vermelho e que a favela bancou ela. Todas as notícias que nunca foram comprovadas, todas as notícias viralizadas na internet e todas as notícias que efetivamente tiveram um impacto na vida da família dessa ex, quando viva, né, dessa ex-vereadora. Aqui a questão política que eu falei. Na web, 12 milhões de pessoas difundem fake news políticas. Isso, Brasil. E aqui as fake news apelam e viralizam mais do que notícias reais. Hoje tem um estudo que diz que as notícias falsas viralizam mais que as verdadeiras na internet. E por que isso? Porque as fake news hoje funcionam melhor e viralizam melhor, se disseminam melhor na internet do que as próprias notícias verdadeiras. É o que a gente vai debater aqui hoje. Bom, a primeira pergunta
e a reação de todo mundo é efetivamente como identificar uma fake news. Já que as fake news são tão boas em nos manipular, nós precisamos nos precaver, verificar a informação para não cair nessas fake news. Eu trago aqui 10 dicas que o Facebook criou para não cairmos em fake news. A primeira é seja cético com as manchetes. Normalmente as fake news vêm com manchetes muito chamativas, denúncias, sempre manchetes sensacionalistas e uma notícia muito importante. Então, sempre quando a gente se deparar com uma notícia que tem uma manchete tão interessante, para a gente desconfiar da informação. Olhe atentamente para o URL. A URL é o link, é o endereço da página, www. E as fake news hoje copiam essas URLs e tentam deixar muito parecida para enganar-nos. Então, por exemplo, o site da Veja, veja.com, o cara põe veja1.com.br para tentar manipular e dar credibilidade naquela fake news. Investigue a fonte, quem efetivamente, quem é o repórter, quem é o autor daquela notícia, porque as fake news, claro, não terão um autor oficial, o original, o jornalista. Fique atento com formatações incomuns. As fake news, claro, não vêm com uma formatação perfeita, não estão num site onde o jornalista tem a responsabilidade de trazer uma informação limpa, sem erros de português. Então, as fake news normalmente vêm com formatações incomuns, erros de português, e nós devemos ter atenção a todo o conteúdo dessas notícias que podem ser uma eventual fake news. Considere as fotos, porque, claro, as fake news trazem fotos para tentar corroborar aquela notícia falsa. Uma notícia com foto, em tese, tem mais credibilidade. Eles utilizam as fotos. Confira as datas. Não necessariamente a fake news é uma mera mentira. O que acontece hoje é que pessoas utilizam notícias totalmente fora de data, totalmente antigas e colocam no contexto atual. Trazer uma notícia de um candidato de 5 anos atrás, renova essa informação como se fosse atual e tenta manipular a nossa opinião. Então, veja as datas das notícias. Verifique as evidências, fontes do autor da reportagem, etc. Busque outras reportagens. Esse é muito importante, o ponto 8. Porque para verificar, nós temos livre acesso à internet, jornais da TV, e nós podemos verificar se essa mesma notícia foi veiculada por jornais de credibilidade. Se essa notícia está em sites famosos por publicações originais. E o 9, a história é uma farsa ou uma brincadeira. Esse é interessante, porque hoje começa a se confundir o que é notícia falsa e o que é brincadeira, o que é sátira. Eu conto uma passagem que é muito interessante, que uma vez, quando o Haddad, professor Caio, era prefeito de São Paulo, ele estava enfrentando um problema muito sério com dengue. Tinha um combate constante contra a dengue. E saiu uma sátira no Sensacionalista, falando que o prefeito, preocupado com a questão da dengue, sem conseguir resolver, ia distribuir raquetes de choque, aquela raquete para matar pernilongo, para a população. E eu peguei essa notícia e postei no meu Facebook. E tiveram amigos meus indignados que o prefeito iria distribuir raquete. Eles acreditaram nessa sátira como verdadeira. Então nós temos que diferenciar o que é sátira, o que é brincadeira e o que é efetivamente fake news. E que algumas histórias são intencionalmente falsas, aí sim a criação de uma fake news com um viés totalmente político para beneficiar ou prejudicar alguém, utilizando o poder da internet para viralizar essa informação e etc. Além da questão de utilizar dados totalmente fora de contexto. Nós temos vídeos na internet que pegam dados sem fonte e utilizam totalmente fora de contexto para tentar manipular nossa opinião. Outro dia eu vi um vídeo que alegava que 30% dos ex-presidiários caem em reincidência. E quando efetivamente um portal de checagem de fatos mandou um e-mail, pediu para esse indivíduo, no vídeo, informar a sua fonte, ele simplesmente respondeu xingando, um palavrão, porque efetivamente ele não tinha base de um estudo concreto sobre essa quantidade de reincidência. Ele simplesmente chutou nesse vídeo para tentar de alguma maneira manipular a população, porque nesse caso ele estava defendendo que se acabasse com o regime semiaberto prisional brasileiro. Um absurdo, tinha milhões de visualizações e isso tem impacto diretamente relacionado a nós e precisamos também ter cuidado com a questão de dados manipulados sem fonte. Caso permaneça a dúvida, não compartilhe. O único jeito da gente se eximir de qualquer responsabilidade de uma fake news é não compartilhando. Se a gente recebe uma fake news que a gente não consegue, de maneira alguma, por exemplo, verificar a fonte,
Sai uma notícia que o Barack Obama bateu na mulher dele. É impossível a gente saber se é fake news ou não. A gente não vai ligar para o Barack e falar, ô Barack, você bateu na sua mulher ou não. Então, se a gente tem dúvida na informação, a gente não compartilha e se exime de eventual responsabilidade. Aqui eu trago o problema e essa crise do Facebook, que vazou 87 milhões de dados de seus usuários e perdeu milhões de dólares em um dia. E por que isso é importante e o que isso tem a ver com fake news? As fake news hoje, elas são direcionadas. Eles utilizam os dados do que você curte, do que você posta, para direcionar uma notícia para você. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump, há estudos que indicam que o Trump utilizava essa Big Data, essas informações das suas preferências para te manipular com fake news. Por exemplo, o indivíduo é a favor da liberação do porte de armas. E aí, para esse indivíduo, utilizando essa análise, vinha uma fake news falando Trump é a favor da liberação do porte de armas. E o indivíduo ao lado dele, com o seu celular, que é totalmente contra, recebia outra fake news falando Trump é contra a liberação do porte de armas. Então, ele corroborava a sua opinião utilizando essa informação que as redes sociais têm com tudo que você curte para manipular essas fake news e atingir diretamente você, para você gostar desse candidato que não tinha nada a ver com a opinião dele, efetivamente a atuação dele, era só uma fake news, que são as propagandas direcionadas. Mas por que efetivamente as fake news se disseminam na internet? Elas têm duas características principais. Uma é o viés de confirmação. Nós temos várias opiniões sobre vários assuntos. Quando nós recebemos uma notícia que confirma a nossa opinião, é muito prazeroso, é uma enorme satisfação saber que alguém concorda com a gente. Ainda mais quando isso é política. Quando a gente odeia um candidato, quando a gente tem um preconceito sobre alguma coisa e aquela notícia vem e confirma aquela nossa desconfiança, é uma delícia. E o ser humano, na hora, compartilha isso, tem a ânsia de compartilhar. E aí, a gente esquece que devemos verificar antes de compartilhar. E nesse momento, nós estamos disseminando uma fake news pelo viés de confirmação. É uma delícia quando as pessoas concordam com a gente, e a mesma coisa a notícia falsa. E que, normalmente, elas são recebidas ou compartilhadas por conhecidos. Se você recebe uma notícia da sua mãe, o seu grau de desconfiança nessa notícia ele é menor. Você vai acabar acreditando nessa informação. E hoje nós não devemos. Em época de fake news, não importa quem nos mande a notícia, nós devemos verificar a informação antes de compartilhar. E aqui eu trouxe um dado interessante sobre a Big Data e sobre o controle das redes sociais nas nossas vidas. Por exemplo, hoje o Facebook, ele sabe onde está tendo um surto de uma doença, professor. Por quê? Porque o índice de busca sobre sintomas e medicamentos relacionados a uma doença em tal local no mundo aumenta tanto que o Google consegue mapear crises de doença no mundo, só utilizando análise de dados. E aqui é interessante que é uma história de uma menina que, como vocês podem ver, ela estava passando roupa na minha mãe e foi dizer para um amigo que havia morrido, um amigo da família havia morrido num acidente de carro na Tailândia. Meu celular estava atrás de mim sobre a mesa. Pouco tempo depois, quando fui usar a ferramenta de busca, o nome de meu amigo apareceu seguido das palavras acidente de moto, Tailândia. Isso quer dizer, os nossos smartphones estão nos ouvindo e direcionando propaganda para a gente. Se você hoje comentar perto do seu smartphone que você tem interesse em viajar para algum lugar, por exemplo, esse smartphone pode estar captando essa informação, enviando para as Big Data e você receberá um conteúdo focado nessa informação, ou para te vender alguma coisa, ou em época de fake news para te manipular de algum jeito. Fake news pelo mundo. E aqui eu trago um dado que uma pesquisa informou que 27% do eleitorado norte-americano teve acesso a pelo menos uma fake news nas semanas que antecederam as eleições. Isso é para provar como a notícia, a fake news irão chegar a todos nós e nós devemos ter muito cuidado agora em época de eleição. Na Inglaterra, a fake news em 2017 foi classificada pela editora Collins como a palavra do ano e vai para o dicionário. Na Inglaterra teremos fake news no dicionário. Na Alemanha, em um estudo, em um campo de 27 milhões de tweets, 14% era fake news. 3 milhões e 700 mil tweets eram informações puramente falsas na Alemanha. Além da informação que hoje os robôs ajudam nessa disseminação.
Os robôs fomentam debates, mesmo sem opinião. E aqui a informação que eles publicam 1000 tweets por segundo. Os robôs podem publicar 1000 tweets com notícias falsas e eles efetivamente interferem na opinião. E um exemplo no Brasil foi na questão, naquela exibição que teve do Santander, onde um indivíduo ficava nu e uma criança tocou em sua perna e foi proibido, eles tiraram essa exibição. Teve um estudo que comprovou que quem efetivamente fomentou esse debate no Twitter foram robôs e não seres humanos. E com todos esses exemplos, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, preocupado, claro, com os nossos dias e com as fake news agora, daqui para frente, já criou uma comissão para inibir e combater as fake news na campanha. O tribunal, nesta comissão, estuda as fake news e vai tentar inibir de maneira a informar o eleitor das obrigações, deveres e os perigos das fake news. Criar cartilhas, congressos, etc. E combater, procurar essas notícias falsas tramitando na internet e removê-las do ar. Com a popularização das fake news, começaram então algumas, na minha opinião, aberrações, que são alguns projetos de lei que já tramitam no Senado e na Câmara para criminalizar as fake news em geral. Eu me posicionei contra, eu não acho que seja a solução imediata para a questão das fake news. Não adianta criminalizar, sem classificar primeiro as fake news, por exemplo, e achar que qualquer boato é fake news, qualquer um que compartilhar um boato está cometendo um crime e começar a punir criminalmente essas pessoas. Eu, como advogado criminalista, não consigo trazer um exemplo para vocês de alguma conduta que foi criminalizada no mundo inteiro e que houve efetivamente uma redução daquele cometimento. Não é assim que a gente soluciona um comportamento humano. Então, eu penso que o combate deve ser feito em alguns papéis e nós vamos falar daqui para frente. Antes eu vou falar da responsabilidade de todos nós quando nós compartilhamos uma fake news. Qual é a sanção que podemos sofrer por compartilhar uma fake news, como fez a desembargadora no Rio de Janeiro? Na questão criminal, se nós efetivamente copiarmos uma notícia e colarmos no nosso Facebook, por exemplo, e publicarmos na íntegra, nós podemos estar cometendo crime de difamação, sim. Nós podemos ter responsabilidade criminal e penal na divulgação de uma fake news. No âmbito civil, o mero compartilhamento, e agora o tribunal vai além. Hoje o like pode te trazer uma indenização a ser paga. Hoje, curtir uma informação que difama alguém pode lhe resultar em um pagamento de indenização àquela vítima da fake news. Quanto mais o compartilhamento, eu não preciso nem falar. Quem compartilha pode sim arcar com pagamento de indenização, além das sanções criminais. E aqui eu trago o que eu penso como solução imediata para as campanhas e para tentar inibir de algum jeito as fake news. Nós dependemos de 3 órgãos para combater. Primeiro, as empresas de tecnologia. Hoje o Facebook já está removendo fake news quando localiza e aquela notícia é puramente mentirosa. É escancaradamente mentirosa, o Facebook já remove do ar. Agora nós podemos também contar com o papel do Estado, que é no exemplo do TSE, que já criou essa comissão, e do TRE de São Paulo, que já está em contato com os partidos políticos para, de alguma forma, eu não sei se isso funciona, mas o presidente do TRE, num congresso que nós fizemos na OAB São Paulo, nos informou que está recebendo promessas dos candidatos que não usarão fake news nas campanhas. Esperamos que cumpram. E até porque hoje já existe um mercado, empresas que vendem criação de fake news na campanha. Então, quem sabe o bom senso dos candidatos, e é o que conta o nosso presidente Padim, desembargador Padim, no TRE, para que não disseminem fake news relacionadas à campanha agora em 2018. E o papel de cada um. Se nós pararmos de disseminar fake news, se nós começarmos a verificar as informações antes de compartilhar, esse compartilhamento cada vez será menor e nós teremos, quem sabe, uma diminuição dos impactos das fake news no dia a dia. Fica à vontade. Bom, saindo um pouco desse tema de fake news e entrando na questão do cybercrimes, que também tem tudo a ver com fake news, eu trago aqui, efetivamente, por que os crimes migram para a internet. Porque hoje existe o cybercrime.
E a primeira resposta é por causa da ampliação do universo virtual. Tudo que se pode hoje enviar para a internet, a gente envia. Digitaliza os processos, o protocolo eletrônico, certificado digital, o home office, compras virtuais, a comunicação. Tudo que nós podemos mandar para a internet, hoje a gente envia. E isso, claro, chama a atenção dos criminosos, que tem um mundo fértil para cometer crimes. O crime, cybercrime, não depende da presença física do agente. O indivíduo comete o cybercrime da sua casa, do seu celular, do carro, do shopping, qualquer lugar que ele tenha acesso à internet Wi-Fi, ou hoje com o 3G, em qualquer lugar do mundo, ele pode cometer um cybercrime. Dificuldade de se fazer prova e investigar a origem do delito. Este é um ponto, penso, principal para o cybercrime se popularizar. Para se identificar hoje um criminoso que cometeu um crime pela internet, a investigação é complicada, é árdua, e eu vou explicar para vocês bem rapidamente, passo a passo. Imagina-se que houve um cometimento de crime e a vítima procura o advogado. O advogado vai ter que primeiro ingressar com um pedido de instauração de inquérito policial para o delegado representar por uma quebra de sigilo de IP. Este IP, quando respondido, se respondido, porque hoje o Marco Civil da Internet determinou que os logs de IP, que é o númerozinho que define quem efetivamente está cometendo aquela ação, está cumprindo, realizando aquela ação na internet, hoje é protegida pela lei. A única pessoa que pode determinar a quebra é o juiz e não mais o delegado. Então o delegado hoje depende do juiz solicitar essa quebra, requerer essa quebra. Então o delegado representa pela quebra, o juiz autoriza a quebra, oficia a empresa detentora dessa informação, essa empresa responde com o número de IP. Com esse número de IP, nós precisamos de outra quebra, porque nós iremos identificar quem é a empresa daquele número de IP. Speed, NET, quem é efetivamente aquela empresa do IP, a empresa provedora daquele IP. Quando você quebrar aí a assinatura deste número de IP, aí você terá um endereço, aquele indivíduo que assina aquela internet em sua residência. Ainda está muito distante. Com a sua residência, com o local da assinatura, você ainda depende de uma busca e apreensão da polícia para apreender todos os dispositivos eletrônicos e aí sim começar a periciar um por um para identificar qual foi efetivamente o aparelho conectado naquela rede e da onde efetivamente saiu esse crime. Aí sim você terá uma possível prova de autoria, porque quem estava usando esse aparelho? É o pai, é a mãe, é o filho, quem efetivamente naquela residência usava aquele aparelho ou a rede foi invadida. Então nós temos uma dificuldade gigantesca na localização e na investigação dos cybercrimes. A falta do conhecimento técnico dos usuários. Como a ampliação do mundo virtual, nós temos que utilizá-las. O banco e etc. E aí nossos avós estarão usando a internet banking. E a precaução e a preocupação que nós temos na utilização para não baixar nada no e-mail, não pegar vírus, não necessariamente será a mesma dos nossos avós que não têm tanta intimidade com esses aparelhos. E aí o criminoso se aproveita dessa falta de conhecimento técnico. E a variedade dos delitos. Muitos crimes podem e já estão migrando para a internet e é o que a gente vai falar exatamente agora. O primeiro crime, eu penso que é um dos mais comuns, é o crime de falsa identidade. Quem nunca teve um perfil fake criado com as próprias fotos, com as suas fotos? Alguém simplesmente pega a sua foto e cria um perfil fake. E isso é engraçado, eu estava contando para a doutora Heloísa, que é daqui de Taubaté, quando nós vimos hoje, que o STF, Caio, saiu uma notícia que o STF estava fazendo uma pesquisa em seu Instagram sobre a questão do HC do Lula, se a população era a favor ou contra o início antecipado da execução da pena. E isso foi para a imprensa profissional efetivamente noticiou essa informação. Quando o STF vê na imprensa que eles, em tese, estariam fazendo essa campanha, o STF solta uma nota falando, nós não temos Instagram. Alguém criou um Instagram do STF, tinha 20 mil seguidores, e fez uma pesquisa sobre o HC e o STF informou que não é deles. Até hoje ninguém sabe de quem é o Instagram do STF. E uma sugestão que eu trouxe, e penso isso desde o ano passado,
falo sobre isso, eu acho que seria um pouquinho mais, traria um pouquinho mais de segurança na internet, são os perfis verificados. Hoje, para se ter um perfil verificado, ou você tem que ter muitos seguidores, ou você tem que pagar. O Instagram hoje verifica seu perfil se você pagar, acho que $700, algo próximo a isso. É caro. Mas se nós tivéssemos isso cada vez mais comum, gratuito, as pessoas confirmariam que aquele perfil é seu. Manda um documento, confirma pelo seu número de telefone, por e-mail, e nós teríamos um pouquinho mais de segurança nesses perfis na internet e claro, o crime de falsa identidade talvez fosse menor. Calúnia, difamação e injúria. Hoje, se nós entrarmos numa foto do Neymar, a última deve ter em média 20 mil comentários. E nesses comentários, com certeza se encontrará discurso de ódio. Aquele indivíduo que odeia o Neymar, ou odeia qualquer um que faz sucesso, ou que se destaca, e é gratuito. E quando ele difama esse indivíduo nas redes sociais, ele comete crime. E um exemplo que eu trouxe para vocês foi um rapaz que cometeu esse crime contra Chico Buarque. A filha do Chico Buarque postou uma foto da família, o pai, a mãe e ela. E esse antiquário, que também é jornalista, comentou: família de ladrão. O Chico Buarque efetivamente procurou os advogados, ingressou com uma ação de indenização e esse antiquário foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma indenização de R$100 mil. Isso aqui é o tribunal tentando de forma pedagógica, aumentando essa punição, mostrar que a lei também está presente na internet, que o que nós fazemos na internet, quando cometemos crime na internet, nós iremos arcar com as consequências na vida real e não na internet. Então, esta foi uma decisão interessante, penso que um pouco exacerbada, um pouco elevada, mas é para demonstrar que o tribunal está preocupado em tentar inibir essa conduta e esse discurso de ódio presente nas redes sociais. Esse é um crime interessante e eu falei dos crimes que migram para a internet. Esse é um crime que não migrou para a internet. Esse crime é um crime que nasceu com a internet. Nós tivemos o caso da Carolina Dickmann, que teve suas fotos vazadas na internet e que elas teriam sido furtadas, esses dados, essas fotos do seu celular. E aí o legislador, querendo agradar a opinião pública, legislou. E ele nos elaborou essa alteração no Código Penal e incluiu o artigo 154A, que é o primeiro artigo no Código Penal que trouxe um crime puramente tecnológico, um crime exclusivamente cometido pela internet do começo ao fim. Mas ele foi penso que foi muito infeliz no momento de escrever, efetivamente elaborar essa lei, porque ele nos prevê no caput invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e etc. A questão é, e se o meu computador não tem antivírus? Eu não tenho mecanismo de segurança. Se eu não tenho mecanismo de segurança, não se consuma o crime de invasão de dispositivo. O legislador, na ânsia de criminalizar, e por isso eu também sou contra na questão de criminalizar as fake news, primeiro vamos entender o que está acontecendo. Na questão da Carolina Dickmann, efetivamente um clamor social gigantesco, e o legislador quis ser bonzinho, e ele não pensou que sua lei poderia perder a função social por 4 palavras. E hoje, se você tem um dispositivo que está com antivírus desatualizado ou não há antivírus, o indivíduo que invade sua máquina não comete crime. Crime de estelionato pela internet, o indivíduo se passa por outra pessoa para adquirir vantagem ilícita. Extorsão. Esse é o cybercrime mais cometido no mundo, porque é o crime consumado com a utilização do vírus do ransomware. Vocês devem se lembrar aquele ataque mundial que atingiu mais de 100 países, tirou o Tribunal de Justiça, o site do Tribunal de Justiça do ar, por causa que aquele vírus criptografa as informações do computador e cobra um resgate em Bitcoin. Este crime é o crime de extorsão, com a utilização do vírus ransomware, o WannaCry, e efetivamente é hoje o cybercrime mais cometido no mundo, porque essa plataforma não é um indivíduo que lhe encaminha o vírus querendo sequestrar a sua máquina. Ele joga na rede de maneira mundial e quem pegar, pegou. Quem baixar esse antivírus é infectado e vai sofrer aí, vai ser vítima do crime de extorsão. Como é um crime formal, não depende do efetivo pagamento. O crime de extorsão, ele se consuma a partir do momento da solicitação do resgate. Então, no caso do WannaCry, cada um que recebeu a mensagem solicitando o pagamento em Bitcoin, já ali é vítima do crime de extorsão. Crime de ameaça.
Esse eu dei um exemplo nas palestras, falando que nunca, quando jovem, ameaçou alguém pela internet, não vou te pegar. Tá. Hoje, quando você promete pela internet cumprir, realizar um ato contra a vida daquela pessoa, você comete crime, mesmo sendo pela internet, crime de ameaça. E aqui vem um crime que efetivamente me preocupa muito e eu tenho trabalhado há mais de um ano em relação a isso, que é o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio pela internet. Isso começa a ser discutido amplamente na época, mais ou menos um ano. Hoje faz 1 ano e 1 semana, quando viralizou o jogo Baleia Azul no mundo e aqui no Brasil. Em poucas semanas já tinham feito algumas vítimas no Brasil, 8 estados investigaram em 1 semana. E efetivamente é esse crime cometido pela internet. Mas mesmo depois do Baleia Azul, eu trouxe aqui esse youtuber, chama Everson Zóio. Ele tem 9 milhões de inscritos. E o conteúdo dele é exclusivamente para cumprir desafios enviados pelos seus seguidores. E aí eu trouxe 3 exemplos de vídeos dele. Bebendo um copo de gasolina, cortando o pulso com estilete e colocando a mão no formigueiro. Esse colocando a mão no formigueiro, não sei se vocês conseguem ver que está pegando, tem 17 milhões de visualizações. E isso está influenciando muita gente por aí. Crianças de 8 anos. Ele tem um vídeo que ele coloca álcool no corpo, põe fogo e pula num lago. E aí o Cabrini do SBT foi entrevistar essa criança de 8 anos que repetiu esse comportamento. Ele viu o vídeo, pôs álcool no corpo, pôs fogo e sofreu queimadura de terceiro grau, quase cometeu suicídio por causa do vídeo do Everson Zóio. E desde o Baleia Azul, eu bato na tecla que o YouTube deveria classificar os vídeos. Como faz a secretaria no cinema, no teatro, classificar os vídeos no YouTube. Em conversa com youtubers, eu perguntei se existe essa possibilidade do próprio youtuber, quando posta os seus vídeos, ele pode classificar. E hoje, o YouTube, ou você não classifica, ou você classifica acima de 18 anos. Isso eu penso que está errado, porque, por exemplo, um conteúdo desse poderia, de acordo com o manual, ser classificado por 16 anos, por exemplo, não precisava ser 18 anos. Então o YouTube deveria renovar e efetivamente começar a classificar esses vídeos. Porque o Everson Zóio já é famoso, tem 9 milhões de inscritos, é o maior youtuber a cumprir desafios e não tem nenhum vídeo classificado pelo YouTube. O YouTube com certeza conhece ele, mas não atua. Ninguém sabe por quê. E aqui é interessante, nós conseguimos hoje cometer um homicídio pela internet. E o homicídio pela internet vem quando você induz uma criança abaixo dos 12 anos a cometer o suicídio. Quando você induz uma criança que não tem consciência, o tribunal começa a entender que você comete homicídio, mesmo à distância. Induzir uma criança hoje é homicídio. Menos de 18 anos pela falta de consciência. E hoje você consegue cometer estupro pela internet. Esse caso foi ano passado e foi emblemático. Mudou todo o entendimento do Código Penal quando tratando de internet. Porque cometer estupro pela internet, todo mundo, vocês devem ter estudantes e advogados aqui, sabem que o estupro depende de você efetivamente encostar na pessoa, de você. E aí vem, ano passado, esse rapaz do Piauí que foi preso e cometeu um estupro virtual. E como ele faz isso? Ele consegue fotos pornográficas, nudes, de uma suposta amante, uma amiga dele, e ele começa a extorquí-la, sextorção, para que para ele não vazar essas fotos, que ela comece a se masturbar na webcam e enviar outros vídeos piores para ele satisfazer a própria lascívia, para satisfazer seu próprio desejo. E isso foi entendido como estupro virtual. Hoje é possível cometer estupro pela internet. Precauções. Não enviar nudes. E quarta-feira eu fui na FMU, Douglas. E quando eu falei isso, o pessoal fez, aqui ninguém reagiu, mas todos os alunos falaram, E eu falo, o perigo do envio de nudes é absurdo. Hoje, quando você envia um nudes, você perde total controle dessa foto. Essa foto vaza. Nós tivemos casos no escritório, uma filha de 14 anos. Os pais chegaram desesperados que a foto dela tinha sido enviada para o namorado. O namorado, quando terminou, enviou para 2 amigos. 2 amigos enviaram para 3. E depois de uma semana, o colégio inteiro tinha a foto da menina. E pior,
Quando em conversa a coordenação, efetivamente pediram para parar de viralizar essa foto e os alunos pararam. Mas ela tinha uma amiguinha que não gostava dela na sala e criava perfis toda semana falsos no Instagram, republicando esse conteúdo na internet. E não tem o que fazer. Efetivamente você perde o controle. Pois não. Eu sou professora de ensino médio e hoje eu estou estudando Direito. E no ensino médio nós nos deparamos muito com essa situação. Inclusive eu tive uma aluna que cometeu suicídio por conta de uma foto que foi vazada. Acontece. Mas só que assim, ela não para. Não adianta falar com coordenação que é assim, ó, é uma proporção que toma que é terrível. É um caminho sem Gente, volta. eu fico pasma. E aí, além do não envio de nudes, para você não sofrer com esses problemas, o não armazenamento de nudes, vídeos pornográficos, fotos. Porque aqui, se você armazena, você recebe no WhatsApp, baixa aquele vídeo para executá-lo e não apaga, se esse vídeo contiver menor de idade, até 17 anos, você aqui está enquadrado no 241 do Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê pena de 1 a 4 anos para quem adquire, possui ou armazena. O mero armazenamento de um vídeo pornográfico contendo uma criança de até 17 anos é crime. Então, o conselho é nem armazenar nudes. Então, mas e nesse caso da filha que se suicidou, como que a mãe, como que seria a punição? Então, aí nós temos primeiro o problema se quem consumou esse crime. Se for criança, você vai ter aí o resultado do ECA, as sanções do ECA, que é até possível interdição. Se for maior de idade, ele comete crime se vazar nudes, difamação. Se for menor de idade, o 241. Então, mas é difícil encontrar, né? Dá para localizar, mas dá. Você começa a quebrar sigilos de IP, envios até localizar. Conselho que eu dou, compras pela internet. O Procon tem uma lista dos sites que são perigosos. Os sites que cometeram crimes ou não entregaram serviços, não entregaram produtos. É uma lista muito interessante. Então, para todo mundo que compra pela internet, eu indico essa lista do Procon antes de comprar para verificar se esse site que você irá realizar a compra, se está nessa lista, que é um site de baixa qualidade ou efetivamente de golpes pela internet. Precaução com os e-mails phishing. Esse é um problema. Phishing vem de pescaria. Porque o indivíduo que cria esse phishing normalmente não está nem no Brasil. E aí ele dispara esse e-mail para todo mundo para tentar lhe tomar algum dado ou instalar um vírus no seu computador. O e-mail phishing hoje começa a ser mais comum com a questão do internet banking. Você irá receber e-mails que são muito parecidos com o seu banco. Mas efetivamente ele envia esse e-mail para tentar lhe furtar algum dado interessante para ele conseguir fazer uma transferência da sua conta. Normalmente é o cartão de transferências. Ele aparentemente é um e-mail original, um e-mail do banco mesmo, do banco. E ele quer só de cometer um golpe e a orientação é para que ligue para a gerente. Sempre ligue para a sua gerente se você tiver dúvida. Interagir com desconhecidos ou até conhecidos. E isso é interessante, porque nós temos a precaução de quando nós interagimos com desconhecidos na internet. O pessoal que usa Tinder sabe bem como é. Quando você tem um like lá, você vai cheio de receio, vai aos poucos, combina de encontrar no shopping, que é público. Mas e com o conhecido? Nós temos as devidas cautelas? Porque vamos supor que você tem sua tia no WhatsApp. E você tem certeza que aquele número é da sua tia, você conversa com ela todo dia. Mas e se naquele dia ela teve o celular furtado? Não necessariamente é sua tia. Então nós temos que ter a cautela até com os conhecidos. Se a conversa começar a ficar estranha, desconfie. E as notícias falsas, que são as fake news, que a gente já falou. Esse é o mais importante para mim, o cuidado que eu falo em escola, que eu falo em faculdade, que eu falo em qualquer lugar que eu vou. Cuidado na exposição virtual. Hoje nós usamos o Instagram, Facebook e colocamos as nossas vidas. E pior, nossos filhos também. O Caio que tem 3, né, sabe bem. Então nós temos que ter atenção ao que nossos filhos postam. Olha essa notícia. Sequestrador diz ter planejado o crime com informações da rede social. Hoje, os criminosos estão acompanhando o que a gente posta na internet. Nos Estados Unidos, teve uma criança de 9 anos que foi sequestrada porque colocou no Twitter que estava sozinha em casa. Estava triste que os pais tinham saído de 9 anos e foi sequestrada.
Então, nós damos muita informação nas redes sociais. Cuidado com o que postamos e o que seus filhos postam. Dados de colégio, onde estudam, uniforme, foto com uniforme, foto com viagens, carros, etc. Evitem. Os criminosos estão acompanhando, inclusive a Receita Federal. Por fim, encerrar com a educação digital. Hoje, para combater tudo isso, eu penso que o melhor caminho seja a educação digital. De alguma maneira, por força de lei, obrigar que se ensine a educação digital nos colégios. Vamos ensinar as crianças, desde cedo, que já nascem inseridas nesse mundo digital, os perigos das fake news, as ameaças que na internet, por exemplo, os phishings, perigos na exposição virtual, que eu acabei de falar, desconfiança permanente, interagir com desconhecidos, cyberbullying, cybercrimes, envio de nudes, pedofilia pela internet e compartilhamento de conteúdo difamatório e até a realização da difamação pela internet. Esse, para mim, seria um caminho de solução, em vez de sair criminalizando tudo para a questão das fake news e para a questão dos cybercrimes. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Vou abrir para pergunta, mas eu queria agradecer ao Caio. Eu, como quase um cidadão taubatiano agora, que eu frequento muito o Vale, foi muito bacana estar em São José, estou sempre à disposição. Obrigado, Douglas, por me receber e estou aberto para perguntas. Obrigado, Caio. Pessoal,